A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos navegando nesse segundo trimestre da CPAD em 2021, na lição de número 8, onde nós vamos estudar sobre mais um dom ministerial. Vamos compreender sobre o dom ministerial do evangelista. Você vai entender sobre a diferença desse ministério, compreender também sobre essa divisão que a Bíblia apresenta para a gente e o que o Novo Testamento fala sobre esse ministério tão importante para a glória de Deus. É claro, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal e passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Ô nota 10, aproveita também e deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, tem muita coisa boa aqui no canal, tá? E é claro que se você desejar o esboço da minha aula, se você desejar os slides, o meu material, você pode se tornar um dos nossos assinantes no nosso site, o Facilita EBD. O link está aqui na descrição, é um material muito bom para você utilizar durante todo esse trimestre para a glória de Deus. É claro que eu vou deixar de conversa, então vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos adultos, o ministério de evangelista. Estamos estudando uma lição que foi escrita pelo pastor Elinaldo Renovato e hoje nós vamos compreender o ministério de evangelista como um dom de Deus, dado pelo Espírito Santo. É Deus quem levanta. Há também uma diferença muito clara nessa visão de evangelista como cargo de uma igreja local, e o que nós vamos tratar hoje aqui é exatamente o evangelista como um ministério que Deus concede aos seus servos para exercer a obra de Deus. Para a gente iniciar bem a aula de hoje, a gente precisa ter algumas bases bíblicas, e a primeira base bíblica que eu quero apresentar para vocês está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que é o nosso texto áureo. Apresente o texto áureo para os teus alunos em sala de aula, faça essa leitura para a glória de Deus. Nós também temos a verdade prática. É importante você fazer a leitura da verdade prática com os teus alunos na EBD para dinamizar também a tua ministração. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje, nosso endereço está localizado em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 35, e também Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vamos entender a respeito desse dom ministerial para a glória de Deus. Elinaldo Renovato, comentando a respeito desse ministério, ele destaca, por exemplo, que o evangelista, ele aparece com a leitura de Efésios, capítulo 4, versículo 11, ao lado do apóstolo, ao lado do pastor, ao lado do ministério do profeta e ao lado do ministério do mestre, daquele que é doutor na obra de Deus. A Bíblia fala muito pouco a respeito do ministério do evangelista. Nós encontramos em toda a Bíblia apenas 3 referências que destacam esse ministério. E essas referências estão localizadas nos seguintes endereços. Atos capítulo 21, versículo 8, onde nós encontramos o diácono Filipe sendo citado com esse ministério de evangelista. Temos também outra referência, Efésios capítulo 4, versículo 11, quando Paulo cita a respeito dos dons ministeriais e o evangelista, esse dom de evangelista, entra nesse conjunto. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, quando Paulo orienta Timóteo, que estava pastoreando a igreja em Éfeso, sobre o trabalho de um bom evangelista. Então nós temos apenas no Novo Testamento 3 referências a respeito desse ministério. A palavra evangelista, que vem do grego, de acordo com Elinaldo Renovato, traz o seguinte sentido: é aquele que anuncia as boas novas de Cristo. É aquele que leva o evangelho, é aquele que fala da salvação. Nesse sentido, de acordo com Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus é o principal evangelista da Bíblia. Ele é aquele que anuncia as boas novas do reino, as boas novas de salvação em seu ministério. Jesus é o principal evangelista que nós encontramos no texto sagrado. E quando nós olhamos para esse ministério, o ministério de evangelista, Efésios 4:11,
nós entendemos que a função ministerial era muito parecida, por exemplo, nessa função do apóstolo, aquele que é enviado também para anunciar as boas novas, abrir trabalhos, na função do pastor, que traz essa ideia de cuidar do rebanho, na função do profeta, que também anuncia as vontades de Deus, na função do mestre, aquele que ensina as verdades de Cristo. O evangelista é aquele que exerce esse ministério de Deus para resgatar as vidas que estão perdidas nesse mundo para a glória de Deus. E conforme Romanos capítulo 12, versículo 5, quando nós comparamos exatamente a função desse ministério, entendemos que ninguém é superior no reino de Deus. Então, se você observa, por exemplo, o ministério pastoral, o pastor tem a função, de acordo com Elinaldo Renovato de Lima, de cuidar exatamente do rebanho de Cristo, de alimentar esse rebanho. O ministério do evangelista é aquele irmão, aquele servo de Deus, aquela irmã que tem a habilidade de amar as almas que estão perdidas e trazê-las para Cristo. E quando você compara o ministério do pastor e do evangelista, você descobre coisas tão lindas. O pastor é aquele que traz em sua mensagem, sejam transformados pelo poder do evangelho, pregando ao rebanho. O evangelista é aquele que traz em sua mensagem, venham para Cristo e arrependam-se dos seus pecados e sejam salvos. Esse ministério é lindo e Deus dá a quem quer e quem sabe pode estar dando a você também. E aí levanta-se então uma pergunta, antes da gente entrar no primeiro ponto. Quais são as características então de um verdadeiro evangelista levantado por Deus? Vamos analisar na palavra. A primeira característica que nós podemos elencar para você está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Um verdadeiro evangelista tem o amor pelas almas. Isso faz parte da característica desse ministério. Ele ama as almas. Ele tem um desejo de resgatar vidas para Cristo. Isso arde no coração dele. De acordo com Atos capítulo 8, versículo 6, também faz parte do ministério do evangelista, e isso é Deus quem dá, glória a Deus. Faz parte do ministério do evangelista os milagres, os sinais. Deus também capacita o evangelista com essa obra poderosa, a obra da realização de milagres, de sinais e maravilhas, que são os sinais do reino. De acordo com Atos 3,19, o verdadeiro evangelista tem em sua pregação a mensagem do novo nascimento. A sua palavra, a sua pregação é voltada para a conversão de vidas. Isso arde no seu interior. O Espírito Santo impulsiona ele para isso. E em quarto lugar, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, também faz parte do ministério do evangelista uma característica primordial, a palavra de Deus. O evangelista não se aparta da palavra. Ele conta com a palavra. A palavra é uma ferramenta poderosa na mão do evangelista, desse irmão, dessa irmã que foi capacitada por Deus para esse ministério. Glória a Jesus. E para a gente começar bem, o primeiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Jesus envia os 70. Nesse primeiro ponto, nós vamos analisar uma passagem bíblica que está em Lucas capítulo 10. E também podemos comparar a mesma passagem com Mateus capítulo 10. Nós vamos observar que no colégio apostólico, no treinamento do discipulado de Jesus, ele enviou os seus evangelistas para anunciar as boas novas do reino, as boas novas da salvação. E nesse envio nós encontramos também algumas lições assim lindas, maravilhosas sobre esse ministério, que Jesus estava então capacitando os seus discípulos para o crescimento do reino, para aplicarmos em nossa vida também. Quando você olha, por exemplo, para essas passagens, tanto Lucas capítulo 10 como também Mateus capítulo 10, você percebe que a estratégia de Jesus para o evangelismo, a estratégia de Jesus para resgatar as vidas, é uma estratégia poderosa. Ele organiza o grupo dos 70 em duplas, de 2 em 2, para que pudessem então propagar as boas novas da salvação. Dwight Little Moody, comentando a respeito de Marcos capítulo 6, versículo 7, ele destaca para a gente que Jesus enviou em uma missão anterior os 12 discípulos para também propagar as boas novas, com essa mesma estratégia, de 2 em 2. Agora nós estamos observando Jesus enviando uma equipe de 70 irmãos
para propagar as boas novas da salvação, as boas novas do reino, o papel do evangelista. E quais são as orientações de Jesus para esse grupo de evangelistas que levam a sua mensagem? Essas orientações também podem ser aplicadas em nossa vida. Vamos analisar apenas Lucas capítulo 10. A primeira orientação está em Lucas 10:4. Levem apenas aquilo que for necessário. Olha o que Jesus ensina a respeito desse ministério. Levem apenas aquilo que for necessário para essa viagem missionária. Em segundo lugar, você também descobre em Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 6, que Jesus orienta os discípulos, então, que estão nesse colégio de evangelismo, a anunciarem a paz. A boca do evangelista deve anunciar a verdadeira paz, a verdadeira salvação. Em terceiro lugar, Lucas 10, 7, Jesus também orientou aos discípulos, esses 70 evangelistas, a também serem pessoas de Deus e não aproveitarem daqueles que são pobres, daqueles que são necessitados, não passarem a perna em ninguém, mas muito pelo contrário, darem testemunho por onde passarem para a glória de Cristo. Afinal de contas, eles são embaixadores do reino. Você também é. E Lucas capítulo 10, versículo 9, Jesus também deu autoridade para os evangelistas. Curem os enfermos e expulsem os demônios. Isso aqui é uma ferramenta poderosa. Deus também dá essa autoridade para você. Eu acredito que Deus também dá essa autoridade para a igreja, para você que exerce esse ministério. Se você acredita também, comenta aí. Deus te dá autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Isso faz parte dessa bênção de Deus que o Espírito Santo concede à igreja. E entendendo isso aqui, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. São poucos os que anunciam. Nós precisamos entender que a obra do evangelista é uma obra sagrada, é um ministério que Deus concede aos seus servos. Porém, são poucas as pessoas que anunciam as verdades de Deus como um verdadeiro evangelista. Elinaldo Renovato, comentando a respeito disso, ele deixa claro esse entendimento, que a seara ela é grande, mas são poucos os ceifeiros. Em outras palavras, para a gente entender, para passar para os nossos alunos. O mundo é grande, muitas são as pessoas perdidas, mas são poucos os evangelistas usados por Deus nesse ministério. E é por isso que precisamos levantar essa bandeira, precisamos orar pedindo a Deus para que Deus levante mais evangelistas em nossa geração. De acordo com Elinaldo Renovato de Lima, a gente pode destacar coisas tão lindas aqui. Os evangelistas são poucos nessa geração, porque eles estão interessados em proclamar as verdades de Deus e não anunciar uma verdade sua, a sua vontade, o seu querer. Na boca do evangelista habita a palavra de Deus e não o seu ego ou glória. Em segundo lugar, nós podemos também destacar o seguinte: são poucos os discípulos do Senhor que são levantados como evangelistas porque eles estão interessados em anunciar Jesus e o reino de Deus. A mensagem dele é uma mensagem que visa propagar o reino, as boas novas de salvação. A mensagem dele é uma mensagem que resgata o pecador. E são poucos os que têm interesse de falar dessa verdade. Em terceiro lugar, nós também podemos destacar aqui que, lamentavelmente, muitos foram aqueles que se levantaram para a obra de evangelista, mas ao invés de falar Jesus, falaram então em seu próprio nome, falaram a respeito das suas próprias vontades, falaram a respeito de teologias depravadas, de teologias distorcidas que não apresentam a verdade do Evangelho. Nós, como servos de Deus, precisamos apresentar a Bíblia, a palavra de Deus, nessa obra do evangelista. Em quarto lugar, o Elinaldo também destaca para a gente que os discípulos são poucos sim, mas o Senhor continua resgatando, chamando, levantando evangelistas para essa obra. E Deus também pode levantar você para essa obra missionária. Você pode ser um evangelista, sabia? No teu bairro, no teu trabalho, no teu convívio social, sendo enviado também para outras nações, para outros estados, para outras cidades. Importante é anunciar Jesus. O Timóteo Carriquer destaca o seguinte a respeito da importância da missão e do evangelismo. Que o evangelismo
tem um relacionamento profundo com a Trindade. Pensa em uma obra que Deus gosta, é a obra do evangelismo, porque isso faz parte desse relacionamento com a Trindade. O Deus Pai planejou exatamente esse evangelismo. O próprio Cristo cumpriu essa obra da salvação em seu ministério no Calvário e o Espírito Santo capacita a igreja nessa obra missionária. Em segundo lugar, o Timóteo Carriquet também destaca para a gente que a obra do evangelismo, especialmente essa obra de resgatar vidas, foi uma obra incumbida à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é o instrumento para o evangelismo. E aqui a gente entende que dentro da igreja, Deus também levanta pessoas para essa obra, pessoas específicas, e pode levantar você ou um dos teus alunos. Em terceiro lugar, o Timóteo Carriquet também destaca para a gente que existe um princípio primordial nessa obra do evangelista, que é a salvação de vidas. O seu coração bate forte quando esse tema é ressaltado, porque ele tem em seu foco resgatar vidas para Jesus. E em quarto lugar, para a gente fechar esse subtópico, o Timóteo Carriquet também destaca para a gente que tanto o noivo Jesus como a noiva, a igreja, possuem estratégias maravilhosas para resgatar aqueles que estão perdidos. Gente boa, essa lição procura demonstrar para a gente o nosso olhar, o nosso foco nessa visão missionária. Nós, de linha pentecostal, acreditamos sim na obra missionária. Nós acreditamos tanto que o batismo com o Espírito Santo para a gente é visto como uma capacitação missionária para uma missão que Deus dá. Quando você analisa a história do pentecostalismo, você descobre muito bem que os missionários eram impulsionados por Deus a partir da obra do Espírito Santo para fazer missões. Nós precisamos desse avivamento também na nossa geração, para Deus levantar pessoas para fazer missões em todas as áreas. No hospital, eita glória, no trabalho, no convívio social, na escola, na faculdade. Deus está querendo levantar você para propagar o reino, para ser um verdadeiro evangelista. Eu espero estar contribuindo contigo, tá? Se eu estou, comenta aí. Vamos então para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Enviados para o meio dos lobos. Nesse segundo subtópico, nós ainda estamos analisando a passagem de Lucas, capítulo 10. Quando Jesus envia os discípulos evangelistas para anunciarem as boas novas, nessa função de evangelizar o mundo. O Timóteo Carriquet, escrevendo um texto, As Boas Novas de Salvação, ele destaca o seguinte para a gente, que há algo interessantíssimo nessa visão missional, que faz parte do evangelismo da igreja. Faz parte do evangelismo da igreja como propósito a salvação, anunciar as boas novas de salvação. Essa oportunidade é nos dada por Deus. Em segundo lugar, o Timóteo Carriquet também destaca que o alcance desse evangelismo, através da vida do evangelista, da vida da igreja, é universal. Todos podem ser alcançados por Cristo. Isso fala da expiação total, de uma forma que o sangue de Cristo também foi para todos no Calvário, ao ponto de resgatar aqueles que estão perdidos. Em terceiro lugar, nós destacamos também que o evangelismo tem um foco: alcançar o mundo, alcançar aqueles que estão vivendo longe do Senhor e resgatá-los para Cristo. E em quarto lugar, qual é a razão então do evangelismo para os nossos dias? A glória de Deus, exaltar a Deus. O evangelista é levantado por Deus para a glória de Cristo e não a glória pessoal. E qual é o combustível do ministério do evangelista, do evangelismo da igreja? É a glória de Cristo. Nós somos impulsionados para exaltar a Cristo, para honrar o Senhor. Você concorda que quando exaltamos a Cristo, evangelizando, o Senhor é glorificado? Comenta aí, eu quero saber, tá bom? Ainda no nosso segundo subtópico, nós também podemos observar o que Antônio Gilberto destacou a respeito da importância desse dom ministerial. Antônio Gilberto destaca o seguinte para a gente, que os alvos e resultados do ministério do evangelista nessa visão ministerial são: em primeiro lugar, a gente pode destacar o seguinte, que é uma manifestação espiritual dada a cada um, especialmente dentro da igreja, para aquilo que for útil. Então, nós já podemos entender que esse dom ministerial, de acordo com Antônio Gilberto, é dado pela vontade de Deus. É Deus que concede. Nós podemos orar pedindo a Deus para que Deus levante e capacite também os nossos alunos nessa missão.
Em segundo lugar, nós podemos também destacar o seguinte, de acordo com João 16,14, que o ministério do evangelista, especialmente esse ministério espiritual, foi dado por Deus para a glorificação de Jesus, para a exaltação do ministério de Jesus também. Aponta para o Cristo. Em terceiro lugar, esse ministério específico do evangelista anuncia a vontade de Deus, a palavra de Deus, e anuncia as obras da salvação também. De acordo com Marcos 16, versículo 17 ao 20, você percebe que isso faz parte da obra da grande comissão. E conforme Atos capítulo 6, versículo 7, você percebe que esse ministério, esse dom ministerial é dado por Deus porque ele produz nessa obra missionária crescimento. Ele ajuda essa igreja a crescer. O foco dele é exaltar a Cristo. E a igreja cresce junto com o ministério dos apóstolos, dos pastores, do evangelista, do profeta, como estudamos na aula passada, e também do mestre. E quando você observa Efésios capítulo 4, versículo 11, conforme Antônio Gilberto, esse ministério também é dado para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja. Então é um ministério que nós observamos à luz da palavra, que levanta a igreja, que edifica a igreja nessa obra da salvação. Orlando Boyer, escrevendo em seu texto Heróis da Fé, publicado pela editora CPAD, ele cita o nome de diversos evangelistas que foram destacados como heróis da fé. Vamos citar alguns aqui para você. O John Wesley, por exemplo, que está até citado na lição, é aquele homem que impactou o mundo com a sua mensagem. Seu apelido, ele ficou conhecido como aquele que foi tirado do meio das chamas para uma obra de Deus. Outro grande evangelista que encontramos, de acordo com Orlando Boyer, é o Charles Finney, que ficou conhecido como o apóstolo dos avivamentos, nesse ministério de evangelista que Deus concedeu para ele. Outro grande evangelista que não está citado na lição é o George Whitefield, que ficou conhecido como um grande pregador ao ar livre. Isso aqui é alguém que foi levantado por Deus para uma obra evangelística. Outro grande evangelista que não está citado na lição é o Guilherme Carey, que ficou conhecido como o pai das missões modernas, um homem de Deus, capacitado por Deus para a obra do evangelismo. E por que não falar também do Hudson Taylor, que ficou conhecido como um servo de Deus que levou as missões para a China? Esses evangelistas foram servos de Deus. Eu estou falando do ministério e não de um cargo de uma igreja local. Precisamos destacar isso. O ministério é real, está presente e pode ser vivido por você também. Como Deus quer levantar verdadeiros evangelistas em nossos dias. E por que não citar também o Billy Graham, um grande servo de Deus, que fez uma obra evangelística fantástica, que marcou gerações. Entendendo sobre isso, eu espero estar contribuindo com você. Você acha que é importante nós orarmos para que Deus levante mais evangelistas com esse ministério? Comenta aí também. Vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Você percebe nessa análise que o Elinaldo está fazendo a respeito de Lucas capítulo 10, que os discípulos que foram enviados como evangelistas, esses 70 servos de Deus, também testemunharam a respeito dos sinais, confirmando a palavra de Jesus que foi anunciada por eles. Weinberg, em seu texto, em seu comentário, ele destaca o seguinte para a gente, que esses servos de Deus foram enviados como embaixadores de Cristo e que a obra da salvação, ela é realizada por Jesus. Mas o nosso Jesus decidiu então compartilhar esse ministério com a sua igreja e com seus servos, através do seu evangelismo, pela vida dos seus embaixadores. Isso quer dizer que você então, anunciando Jesus, se torna então um verdadeiro embaixador de Cristo, para a glória de Deus. Ele ainda destaca, por exemplo, que Jesus deu diversas instruções para esses evangelistas. E podemos também levantar algumas instruções aqui que você pode até elencar e aplicar em sala de aula, com base só em Mateus capítulo 10, que traz uma visão também a respeito desse texto comparando com Lucas 10. Quando você lê Mateus 10, versículo 1 ao 5, Jesus deu instruções sobre o poder de Deus na vida desses discípulos, na vida desses evangelistas.
Deus também capacita o evangelista com os sinais, com o poder de Deus. Nós, pentecostais, acreditamos que o poder de Deus, os milagres e as maravilhas não ficaram somente no texto bíblico, mas ganham vida para os nossos dias também. O Gutierrez Cerqueira, em seu texto O Espírito e a Palavra, ele faz questão também de destacar o seguinte, destacando que essa visão pentecostal de ler o texto e entender que o que está acontecendo ali também pode ser aplicado em nossas vidas é real. Isso faz parte da nossa hermenêutica, da nossa visão pentecostal. O Warren Wiersbe ainda analisa o capítulo 10, versículo 16 ao 23, e ele destaca que Jesus não deu instruções somente para os discípulos que foram enviados para essa missão, mas também deu instruções para os novos discípulos que seriam levantados por ele, por sua presença, através do ministério daqueles que anunciaram as boas novas. Como Jesus é sábio. Essa palavra também é para a gente, essas instruções também são para a gente. Quando você percebe também, analisando o capítulo 10 de Mateus, versículo 24 ao 42, você percebe que na obra do evangelismo, Jesus também traz instruções sobre os desafios, sobre as dificuldades, sobre a luta que cada evangelista enfrentaria. Então, é uma obra linda, mas é uma obra que nós encontramos desafios. Porém, os sinais e as maravilhas caminham com aqueles que creem e anunciam as boas novas da salvação. Elinaldo Renovato, destacando para a gente Lucas capítulo 10, versículo 9, ele afirma que Jesus deu autoridade para os discípulos para curar os enfermos e expulsar os demônios. É aquilo que eu disse para você. Essa autoridade é dada para a igreja, para o evangelista, para você, gente boa, que está anunciando as boas novas de salvação também. E aqui nós podemos então entender que a operação de milagres e maravilhas faz parte da missão que Deus nos concede, que Deus nos capacita, e nisso nós entendemos. Gente, se você for analisar a história do Mensageiro da Paz, você encontra diversos artigos de testemunhos de pessoas que foram alcançadas por Jesus pelo ministério de verdadeiros evangelistas, que anunciam as verdades de Deus. E isso aqui fala de uma verdadeira autoridade espiritual. Deus tem autoridade para você, para a sua igreja, para exercer essa obra da salvação. E aí vem essa questão. Quem pode evangelizar? É somente quem tem o dom de evangelista? Para entender, eu estou explicando aqui para você sobre o dom, o ministério de evangelista. Mas toda a igreja, todo o corpo deve evangelizar. O irmão que não tem esse dom também pode evangelizar. O que estou destacando aqui em sala de aula é a riqueza do dom espiritual. É alguém que foi separado para aquilo. Mas digamos que você não tem esse dom e você tem o desejo de evangelizar, quer falar de Jesus, entregar um folheto, falar das boas novas, isso também faz parte da tua vida espiritual e do teu ministério também. Isso é papel da igreja. Se você é igreja, você deve fazer isso. Eu espero estar deixando isso claro aqui em sala de aula. A grande comissão. Agora nós vamos voltar o nosso olhar para a grande comissão. A grande comissão, ela é citada em alguns textos bíblicos. Nós já analisamos aí a passagem que Jesus enviou os 70. Agora nós vamos voltar o nosso olhar para a grande comissão. E aqui entra aquela visão que eu já disse para você, que a igreja como um corpo tem o papel de evangelizar. O que estamos destacando aqui é o dom ministerial de evangelista. Em algumas passagens bíblicas nós encontramos então essa grande comissão que Jesus destaca para o envio dos seus servos ao mundo. Mateus capítulo 28, por exemplo, versículo 19 e 20, é uma passagem bíblica que você pode ler em sala de aula. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20, também é outra passagem bíblica que você pode destacar sobre a grande comissão, que é a missão da igreja aqui. Edson Queiroz escreveu um texto maravilhoso sobre a igreja local e missões, onde nós podemos destacar algumas coisas importantíssimas sobre o papel da igreja na obra missionária. E a primeira coisa que podemos levantar é que a missão em si é uma tarefa da igreja local. Todos os membros da igreja, independente de ter o dom ministerial de evangelista ou não, devem evangelizar. Isso faz parte da nossa missão em Cristo. Deus, em sua infinita sabedoria, graça e soberania, levanta homens e mulheres, servos de Deus, sua igreja, para propagar então seus planos, o reino de Deus e a obra da salvação, para toda tribo, língua e nação. E outra coisa que o Edson Queiroz destaca é que o Espírito Santo também está envolvido na obra da missão. Ele é o chefe da missão, gente boa. É ele que direciona a igreja.
É ele que diz lá em Atos 13, apartai para mim Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, para uma obra que eu tenho chamado. É o Espírito Santo que guia você, é o Espírito Santo que mostra para o pastor, por exemplo, aonde deve abrir uma congregação, quem deve ser enviado. É Deus que faz esse tipo de coisa, e nós acreditamos nessa visão missionária para a grande comissão também. Agora, no primeiro subtópico, nós vamos analisar isso de forma mais clara com você. O primeiro subtópico do segundo ponto destaca para a gente sobre o alcance da grande comissão. Qual é o alcance, então, dessa missão que Deus deu para a igreja? Elinaldo Renovato, em seu texto, destaca para a gente alguns princípios sobre esse alcance da grande comissão que eu quero relatar aqui para você. O primeiro princípio é que a grande comissão tem sim um alcance mundial. A visão da grande comissão é alcançar o mundo, todas as pessoas para Cristo. Em segundo lugar, a grande comissão tem o destino, então, de alcançar todos os povos, todas as tribos, línguas e nações. Ela é local e, ao mesmo tempo, ela é uma missão local, pega isso aqui, e, ao mesmo tempo, uma missão também transcultural. É uma visão que alcança pessoas em outros locais. Em terceiro lugar, a partir desse chamado de Jesus para a grande comissão, o mundo agora passa a ser dividido em dois povos. Olha que interessante. Entre aqueles que são a Igreja de Cristo e entre aqueles que não são a Igreja de Cristo, os perdidos. E como servos de Deus, devemos então alcançar aqueles que são perdidos com as boas novas da salvação. Em quarto lugar, também faz parte da grande comissão os sinais que seguem aqueles que creem e são reais. Os sinais estão presentes, verdadeiros, são vivos, no leito, no seio da igreja, nessa visão da missão. Em quinto lugar, o Elinaldo também destaca para a gente que Deus reveste a sua igreja de poder para a missão. E nós, crentes pentecostais, acreditamos, gente boa, na nossa linha de pensamento, nós professamos isso, que o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, não é só uma edificação pessoal, glória a Deus, nós já estudamos sobre isso por aqui nos dons de elocução, mas nós entendemos que é uma capacitação também, glória a Jesus, para uma obra, para uma missão que Deus tem colocado no seu coração como servo de Cristo, como igreja de Deus. E em sexto lugar, o Elinaldo também destaca para a gente que a grande comissão ela não ficou só no passado para os discípulos que são levantados por Deus na igreja primitiva, mas a grande comissão é válida para hoje também. Vale para você, gente boa, vale para o teu aluno, independente se ele é idoso ou não, jovem ou não, ele também foi chamado para a obra do evangelismo como igreja do Senhor. Então a gente está entendendo isso aqui, já compreendemos a respeito desse dom ministerial de forma assim pautada, como eu estou tentando escrever para você, e agora estamos entendendo sobre a grande comissão, que é papel agora da igreja. Hernandes Dias Lopes, em seu artigo, ele destaca que a obra missionária, a grande comissão, é uma obra inacabada. Por que inacabada? Porque em todo o tempo estamos fazendo. E ele elenca algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, que é o método de Cristo para usar a igreja, para a sua igreja, para você como servo do Senhor, anunciando as boas novas de salvação. Segundo, que o tempo da igreja agir é agora. A igreja precisa ser despertada para agir em missões, para o hoje. E terceiro, que a grande comissão envolve todo mundo, gente. Envolve crianças, jovens, adolescentes, idosos, todo membro da igreja também envolvido na grande comissão. Há uma diferença aqui, então, do dom ministerial, que é algo específico que Deus deu para alguém, para essa chamada, então, para o evangelismo. Nós somos chamados por Deus para a grande comissão também. Glória a Jesus. Eu espero estar deixando isso claro para você. Se eu estou, comenta aí, tá bom? O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O mundo está dividido em dois. É aquilo que estamos destacando para você. Nessa visão da grande comissão, o Elinaldo Renovato de Lima destaca para a gente que o mundo agora está destacado e dividido em servos de Cristo e aqueles que não são servos de Cristo. Marcos 16:16. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Isso faz parte da grande comissão. Edson Queiroz, em seu texto, ele destaca para a gente que é impossível fazer a obra missionária, fazer a missão sem o poder do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo. O missionário precisa contar com o poder do Espírito Santo. O crente em Jesus, obedecendo à grande comissão, precisa contar com o poder do Espírito Santo, gente boa. E quando você analisa os textos bíblicos da grande comissão, você vê a ação poderosa do Espírito Santo. Deus, então, dando uma ordem através de Jesus,
e também uma promessa. Quando você analisa os textos bíblicos da Grande Comissão, você encontra então uma ordenança e uma promessa. Vamos analisar isso passo a passo com você e eu espero que isso também te ajude em sala de aula. Primeiro, Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Há ali uma ordem de Jesus e de fazer discípulos por todas as nações. Guarda isso aqui. E ao mesmo tempo, naqueles versículos, nós encontramos também uma promessa. Toda autoridade me é dada, e eis que estou convosco. Então, há uma ordem e uma promessa. Jesus está com você quando você realiza a missão. Outro texto bíblico que você encontra aqui, olhando somente para os textos da Grande Comissão, Marcos 16, 15 a 18. Vamos analisar o que Marcos 16, 15 a 18 destaca para a gente. Indo por todo mundo, pregai a toda criatura. Isso aqui é uma ordem que esses versículos apresentam para a gente. E, ao mesmo tempo, nesses versículos também encontramos uma promessa. Vocês expulsaram demônios, falarão em novas línguas, olha a promessa aí, glória a Jesus. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A promessa é uma promessa de autoridade que Jesus dá para os seus discípulos e também dá para você. Outra passagem bíblica que destaca também a Grande Comissão está em Lucas 24, 47 ao 49. Nós encontramos ali uma ordem e também uma promessa, que em meu nome preguem o evangelho, anunciem as boas novas para que as pessoas se arrependam. Vocês são minhas testemunhas. E agora também encontramos uma promessa dentro desse texto. Eis que envio sobre vós a promessa do Pai. O que é isso? A presença do Espírito Santo sobre os discípulos. Há uma promessa aqui. Outra passagem também que destaca mais uma vez a Grande Comissão. João capítulo 20, versículo 21 e 22. Tem uma ordem aqui. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha que ordem poderosa que Deus dá para a igreja. E ao mesmo tempo uma promessa. Recebei o Espírito Santo. Não dá para fazer missão sem poder de Deus, sem comunhão com o Espírito Santo, sem ter intimidade com Ele. Guarda isso para falar em sala de aula com os teus alunos. E por isso eu pergunto a você, você acha que a gente pode fazer missões sem o poder e a ação do Espírito Santo? Ou é importante fazer missões com poder, com intimidade com Deus, com o poder sobrenatural do Espírito Santo sobre nossas vidas, nos guiando na missão? Comenta aí, eu quero saber de você, tá bom? Avançando, vamos para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A Grande Comissão hoje. Nesse subtópico, eu procurei destacar para vocês algumas coisas que os alunos também podem levantar, alguns questionamentos em sala de aula sobre a Grande Comissão. Na lição, nós encontramos alguns dados sobre a importância de evangelizar. Porém, eu procurei andar por um caminho que encaixa com a lição de uma maneira que você possa utilizar em sala de aula. Teu aluno pode perguntar em sala de aula, o que é a Grande Comissão? Essa pergunta pode surgir sim. E aí você pode responder para ele que a Grande Comissão é uma ordem que Jesus deu à sua igreja. Todos nós fazemos parte dessa Grande Comissão. A Grande Comissão envolve então o evangelismo, resgatar aqueles que são perdidos. Outra pergunta que pode surgir também em sala de aula. A Grande Comissão ela é válida para hoje? Claro que sim. Jesus não enviou somente os apóstolos, mas ele nos levantou como igreja de Deus para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Então você também faz parte dessa Grande Comissão. Você também foi chamado por Jesus para essa obra. Outra pergunta que pode surgir também: como eu posso, como crente, obedecer à Grande Comissão? E aqui você pode elencar 3 coisas com algumas bases bíblicas. A primeira é, falando sobre Jesus, Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, quando você fala sobre Jesus obedecendo essas boas novas, você está então obedecendo à Grande Comissão. A segunda base que você pode apresentar também está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, quando você estuda a Bíblia para anunciar as boas novas, estudando a palavra de Deus para falar de Cristo. E a terceira, Hebreus 10, 24 e 25, quando você ajuda na igreja. Contribui então para o crescimento dessa obra, ajudando o teu pastor e na obra do evangelismo. Você pode então estar exercendo essa Grande Comissão. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Vamos então para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O terceiro ponto da nossa lição procura voltar o olhar agora para o dom ministerial de evangelista.
Agora eu vou tratar com você de forma mais específica sobre o dom ministerial do evangelista. Elinaldo Renovato destaca para a gente que o ministério de evangelista é um dom concedido pelo Espírito Santo. É um dom ministerial. É uma capacitação espiritual que Deus dá para a propagação das boas novas, para pregar o reino, que tem o foco, então, no alcance das pessoas pela pregação, por um hino louvado, através desse ministério que Deus dá anunciando Cristo. Enquanto o pastor, por exemplo, tem essa visão e esse ministério, como eu falei para você no primeiro ponto, de discipular as pessoas, o evangelista que tem esse dom, tem a visão e a missão, então, de ganhar as pessoas para Cristo. E ele ganha as pessoas através da missão que Deus concedeu para ele, pela pregação, por um louvor, escrevendo um livro. E diante disso, eu vou detalhar aqui como esse ministério pode ser apresentado e que também traz edificação para a igreja e pode ser identificado também. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O conceito de evangelista. O que é um evangelista? Vamos entender isso. O evangelista é aquele que tem a habilidade de pregar Jesus, anunciar as boas novas de salvação e trazer as vidas para Cristo, para a igreja, para servir o Senhor. Deus usa o evangelista de uma forma sobrenatural. Isso é a ação do Espírito Santo. É um dom que Deus concedeu para convencer o pecador e que esse pecador entenda que ele precisa de Jesus através de ouvir a mensagem da salvação através da boca do evangelista. Em outras palavras, um evangelista tem o prazer e o amor de anunciar as boas novas da salvação. O seu coração arde, quem tem esse dom ministerial, por missões, arde por alcançar os perdidos, arde para salvar as pessoas para Cristo. Quem sabe Deus também está levantando você para essa obra. Quem sabe o teu coração também venha sentir esse calor do Espírito Santo para essa missão. Entendendo sobre isso aqui de forma básica, vamos para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o papel do evangelista. Nesse segundo subtópico do terceiro ponto, eu quero destacar qual é o papel, então, do evangelista nessa missão para a gente identificar o dom. Quem sabe teu aluno pode perguntar: o que um evangelista faz? Não confunda com o cargo ministerial de uma igreja local de evangelista. Ali é um cargo ministerial. O que eu estou falando é do ministério de Cristo que Deus dá através de um dom espiritual para a pessoa fazer uma missão. O evangelista que tem um dom ministerial pode ser usado por Deus das seguintes maneiras. Em primeiro lugar, ele é usado por Deus através de conversas, através do evangelismo pessoal. E aqui eu quero destacar uma coisa. Às vezes o irmão ou a irmã é usada por Deus com esse dom ministerial, ele não tem a habilidade, por exemplo, de ensinar a palavra, de expor a Bíblia, de explicar o texto, ensinando numa escola bíblica dominical como professor, como você faz. Mas ele tem uma habilidade muito grande de evangelizar as pessoas com evangelismo pessoal. Ele tem uma habilidade de Deus, é coisa de Deus, que Deus faz, de convencer a pessoa que ela precisa de Jesus, através do seu testemunho e através da obra do Espírito Santo. Isso é Deus que dá. Essa é a primeira maneira que você pode identificar um evangelista. Às vezes é aquele irmão simples que tem medo do microfone, de pregar dentro da igreja, ele tem um pavor daquilo, mas ele não tem medo, por exemplo, de evangelizar pessoalmente, de falar de Cristo para as pessoas no presídio, na rua, na feira. Ele também pode ser usado por Deus nesse ministério. Entenda isso aqui, tá? Em segundo lugar, como é que você pode identificar uma pessoa que tem o dom ministerial de evangelista? Ele pode ser usado por Deus através de pregações. Pregando a palavra de Deus, a mensagem dele é toda voltada para a salvação. E as pessoas são convencidas pela pregação. Há um número enorme de pessoas se rendendo para Cristo através de uma mensagem propagada, encontrando o caminho do arrependimento e aceitando Jesus. Ele também pode ser usado cantando um hino. Às vezes o ministério do evangelista também pode ser utilizado louvando ao Senhor. Quem sabe a habilidade da pessoa é cantar, e cantando as pessoas aceitam Cristo como seu Salvador também. Em terceiro lugar, ele pode ser usado por Deus escrevendo textos, escrevendo livros, orientando as pessoas, edificando as pessoas em Jesus. É uma habilidade que tem aí diversas funções que podem ser demonstradas em sala de aula. Em quarto lugar, um evangelista também pode ser usado por Deus em outros dons espirituais.
É aquilo que eu estou dizendo para você. Ele pode ter uma habilidade de Deus em outros dons e continuar também recebendo esse dom de evangelismo, esse ministério de evangelista que Deus concede para resgatar as pessoas para Cristo. E aqui entra exatamente o que eu disse para você. Às vezes a pessoa canta, não prega, mas tem a habilidade de ganhar as pessoas para Jesus. Às vezes o irmão não prega, não tem a habilidade de pregar na igreja, diante de uma plateia, mas tem a habilidade de ir para um hospital, anunciar Cristo, falar das boas novas e ganhar as pessoas para Jesus. Isso é um ministério que precisa ser apresentado em sala de aula para os nossos alunos. Finalizando, gente boa, terceiro e último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A finalidade do ministério de evangelista. Para que serve esse ministério que Deus concede à sua igreja, aos seus servos? Da mesma forma que o ministério, por exemplo, do apóstolo, do pastor, do profeta, do mestre, que ensina a palavra de Deus, o evangelista tem a função também de edificar a igreja de Cristo. Então, o seu ministério serve para edificar o corpo de Cristo. Ele é sensível à voz do Espírito Santo, como o próprio diácono Felipe, que está apresentado em Atos capítulo 8. Gente, quando a gente analisa a obra de Deus na vida de Felipe, é algo tão lindo, e eu vejo algo tão especial no ministério daquele homem de Deus, que eu posso destacar aqui para você. Quando você analisa Atos capítulo 8, versículo 6 a seguir, até o 26:40, você percebe que Filipe era usado por Deus para pregar para as multidões. Hoje tem uma galera que gosta de pregar para as multidões. Para ele pregar, a igreja precisa estar cheia. Mas eu vejo o evangelista Filipe, esse diácono de Deus, nesse dom ministerial, sendo sensível à voz do Espírito Santo. Ele prega para a igreja cheia, para a igreja lotada, mas ele também é sensível quando o Espírito Santo de Deus fala com ele: Filipe, eu quero que você pregue agora no deserto, onde não tem ninguém. Será que você também está sensível a essa voz? Em Atos capítulo 8, versículo 30, Filipe então saiu de Samaria, do meio da multidão, e foi para o deserto pregar para uma pessoa só. E aqui eu quero destacar para você, ele pregou com a mesma graça, com a mesma unção, para uma pessoa, ao ponto daquela pessoa aceitar o Cristo e ser batizado em águas. Será que você, gente boa, está sensível à voz do Espírito Santo para poder anunciar as boas novas de salvação para a igreja lotada, glória a Deus, mas ao mesmo tempo para uma pessoa só que está necessitando de Cristo, como Filipe fez? Isso é real, é necessário para os nossos dias. Como precisamos de verdadeiros evangelistas? E para fechar a aula de hoje, quem pode ser um evangelista sendo usado por Deus? Qualquer pessoa pode receber esse dom. Teu aluno, você pode receber esse dom espiritual. E você pode destacar o seguinte: quando você recebe esse dom, é que você aproveita toda a oportunidade que você tem de anunciar Jesus e falar das obras de salvação. Você também pode identificar, quando você recebeu esse dom espiritual, é que as palavras para falar de Cristo e da obra da salvação fluem naturalmente na sua boca, porque o Espírito Santo de Deus também te concede. E em terceiro lugar, as pessoas que te ouvem aceitam a Jesus como seu Salvador. Esse é um sinal primordial para a obra do evangelista. Gente boa, espero ter ajudado você na aula de hoje, ter contribuído contigo. Se contribuir, comenta aí, tá bom? Se edifiquei vocês, te ajudei nessa aula, tira uma foto, compartilha, marca a gente aí no teu Instagram. Olha, o meu endereço está aqui, vou ficar muito feliz em te conhecer também. Segue a gente lá, viu? Em Cristo. Olha, gente boa, como a gente está fazendo sempre. Se você desejar o meu material, acesse o Facilita EBD, se torne um dos assinantes, se você desejar. E eu quero também apresentar para vocês as nossas dicas de leitura. O que eu utilizei para montar a aula de hoje? Utilizamos para montar a aula de hoje o texto do Elinaldo Renovato de Lima, que pode te ajudar muito a ministrar essa aula. Utilizei também o texto do Edson Queiroz sobre a igreja local e missões, que vale a pena você ter essa visão sobre esse papel do evangelismo. Utilizei também o texto de Timóteo Carriqué, proclamando as boas novas. Esse material pode te ajudar muito nessa ministração. Gente, que Deus te abençoe. Te aguardo por aqui na nossa próxima lição, que vai ser a lição de número 9, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD, o Ministério do Pastor. Um beijão, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Se te ajudei, compartilha essa aula aí para um monte de gente da tua igreja em Cristo Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.